Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje ainda é continuação da aula anterior sobre o sistema reprodutor feminino. No entanto, vamos falar hoje sobre o ciclo menstrual. Começamos a aula com esta imagem. Eu peço que vocês prestem bem atenção, porque ela resume bem o que vamos conversar durante esta aula. Então, o ciclo menstrual ele é dividido por estas etapas ou fases, que são a menstruação, a fase proliferativa, a ovulação e a fase de secretação. Isso durante um ciclo de 28 dias, certo? Então, vamos lá entender um pouquinho. Então, é a partir da puberdade, ou seja, na adolescência, que, em média, uma vez por mês, um dos ovários, lembrando que são órgãos pares, então são dois, né? Um deles, durante cada mês, libera um ovócito secundário na tuba uterina. E este processo, né, que o ovário ele vai liberar este ovócito, chamamos de quê? De ovulação. Então, este fenômeno é a ovulação. E nesta fase da ovulação, o endométrio, que é uma membrana que reveste lá o útero, ela vai crescer, ou seja, dobrar um pouco de tamanho. E este crescer dela é muito importante, por quê? Porque é ele que vai abrigar ali e nutrir o embrião, se caso este ovócito ele for fecundado, né? Então, se um espermatozoide se unir ao ovócito na tuba uterina, ocorre a fecundação. E a formação de quem? Do zigoto. E este, né, por meio de várias divisões celulares, vai se transformar no embrião, tá certo? Então, a ovulação é o processo lá pelo qual o ovário libera um ovócito. Quando este ovócito ele está sendo, né, liberado ali na fase de ovulação, vai ocorrer que o endométrio ele vai receber informação, ele vai começar a aumentar lá o seu revestimento no útero para abrigar quem? O embrião. Por quê? Porque espera-se que este ovócito ele encontre um espermatozoide e ocorra a fecundação, a formação do zigoto e, por último, através da divisão celular, ocorre o quê? O embrião, né? Aí já declaramos que a mulher está grávida. Vamos lá. Esta aqui é a fase, olha, da ovulação até que realmente o ovário ele libere este ovócito. Depois vai ter a fase do corpo lúteo, que é exatamente para este, né, é o momento pelo qual o ovócito ele vai lá se agregar lá no endométrio para que haja o que? A fecundação. Mas isso são coisas lá na frente, que vamos entendendo aos poucos. Após a formação do embrião, ele vai se alojar no endométrio, dando início à gravidez, como eu tinha falado anteriormente. Esta imagem anterior, ela, né, se revela nessa aqui. Ou seja, olha aqui, olha, o ovário, né, teve lá o processo de formação do ovócito, ocorre a ovulação, que é o que? A saída deste ovócito, do ovário. Se ele for, né, fecundado, ou seja, houver fertilização, ele vai andando aqui, ó, pela trompa, né, até chegar aonde? Aqui, ó, na parede do endométrio. Veja que é isto aqui, ó, essa crista que é o que cria-se, né, dentro do útero, para que possa abrigar este novo indivíduo, né? Ou seja, o novo embrião. Se não houver gravidez, ou seja, se não ocorrer a fecundação, parte do endométrio, ou seja, daquela cristazinha que a gente observou ali, né, aquelas almofadinhas que criou do lado do útero, ele vai acabar se desfazendo novamente. Mas parte do endométrio ele é composto por células e sangue. Se caso não houver a gravidez, ou seja, a fecundação,
ele vai ser eliminado, né, pela vagina através da menstruação, certo? E este conjunto de acontecimentos chamamos de quê? De ciclo menstrual. E ele se repete em média de 28 a 30 dias, enquanto não houver fecundação, tá? Mas essa média de dias, ela varia muito. Cada mulher, ela tem o seu ciclo, né, específico. Lembra lá o que eu falei no slide anterior, né, que ocorre todo aquele processo lá do endométrio ele se arrumar, criar essas cristas aqui, é o que podemos observar, né, ela crescendo. Exatamente isso é o espessamento lá do endométrio que envolve o útero. Para quê? Para a chegada, né, do embrião. Se caso não ocorrer a fecundação, o que eu disse, ele vai se desfazer e aí vai ocorrer o que? A menstruação. Mas para que isto ocorra, ele tem que seguir todo aquele ciclo, ou seja, a formação deste ovócito, depois houve a ovulação, que é o fato dele ser liberado do ovário, depois vai ter toda essa fase que chamamos de corpo lúteo, né? Para que ele, depois que se caso ele não for fecundado, aí é que teremos o quê? A menstruação, tá certo? Olha, esta imagem ela vai mostrando direitinho aqui todo o processo. E lembrando que o primeiro dia da menstruação é que ele marca o início do ciclo, ou seja, aqui, ó. A partir daqui, a gente conta todos esses acontecimentos do evento, que eles são o que? Cíclico, né? Eles se repetem a cada mês. Mas lembrando de uma informação muito importante. O ciclo menstrual, ele é controlado tanto por hormônios que são produzidos no ovário. Se lembra lá que a gente estudou alguns, como o caso do estrogênio, né? E pelo sistema nervoso, por meio da hipófise, tá certo? E aqui o nome dos hormônios, como eu falei, um é o estrogênio e outro é a progesterona. Eles são os hormônios lá que vai controlar o ciclo menstrual feminino. Lembrando, tá? Além do sistema nervoso, que lá na hipófisinha do nosso cérebro vai mandar informação para que ocorra, né? A mulher se sinta nessa fase, o corpo dela vai todo mudando para que chegue este momento, tá certo? E cada vez que vai passando, vocês vão observando pelas imagens aqui de cima. Estamos começando, né? Os folículos ovarianos. Então, olha o ovócito, na verdade, vai se preparando todo o desenvolvimento dele lá até ocorrer a ovulação. Olha como vai crescendo o endométrio aqui embaixo, porque são duas imagens, mostrando o que está ocorrendo lá no ovário e o que está acontecendo lá no útero. Em cima, aqui é o ovário e nessa fase aqui é o útero. Olha o endométrio crescendo. Quando ocorre a ovulação, que é a partir deste momento, olha o crescimento dele, não é isso? Para quê? Para preparar a mulher para que ela possa, né, de fato, se houver fecundação, guardar ali, proteger o seu indivíduo na reprodução. Outra informação. Este ciclo, ele dura em média de 3 a 7 dias. Por que de 3 a 7 dias? Porque vai variar, né, de mulher para mulher, tá certo? Então, dentro do ovário vai ocorrer, né, vários eventos importantes. Um deles é a formação do ovócito e outro também dos hormônios, que controla lá o ciclo menstrual. Mas preste atenção, que dentro dele, né, lá do ovário, o ovócito ele é formado, mas ele é formado dentro de um conjunto de células, que chamamos elas de folículo ovariano, certo?
O estímulo, né, que o ovário vai receber, ele vai vir da hipófise, através, certo, do hormônio chamado folículo estimulante ou FSH. E este hormônio, ele faz com que este folículo comece a crescer. Se lembra lá que o nosso ovócito ele é formado por um conjunto de células, né? Do folículo ovariano. Então, esse hormônio que vem da nossa hipófise faz esse folículo crescer e produzir outros hormônios, ou seja, hormônios produzidos lá no ovário, tá? O nosso cérebro manda informação pela hipófise para produzir o hormônio FSH. Ele vai fazer com que os folículos encontrados no nosso ovário comecem a crescer, produza hormônios, que neste caso é o estrogênio. E este hormônio estrogênio vai já comandar outra função, que é o crescimento, né? Estimular o crescimento de quem? Do endométrio, tá certo? Sob a ação do hormônio luteinizante ou LH, também produzido na hipófise, vai informar, né, que este folículo ele pode se romper e liberar o ovócito secundário, ou seja, para que ocorrer a ovulação. Então, a formação, preste atenção, então a formação do ovócito, ele é dado pelo estímulo de qual hormônio? Do folículo estimulante ou FSH. A liberação deste ovócito, certo? Ele é dado pelo hormônio, né, que vai estimular. Qual é o hormônio? O hormônio luteinizante ou LH, tá certo? Quando o folículo se rompe, né, ele vai se transformar, a partir de agora, depois que se rompe o folículo, sai o ovócito secundário, ele vai se transformar no corpo lúteo, que vai produzir estrogênio e progesterona, também mais dois hormônios. E estes hormônios vão ter a função de estimular o desenvolvimento dos vasos sanguíneos no endométrio. Para quê? Para que o endométrio ele possa receber o embrião. E este ovócito ele só pode ser fecundado até 24 horas depois da sua liberação, ou seja, de um dia para o outro. Caso não houver fecundação, ele irá ser absorvido pelo corpo, né? E vai ser liberado após 14 dias lá na menstruação. Como podemos ver aqui, olha, o folículo ele vai se preparando, ocorre a ovulação, que é a liberação dele. Neste caso, ele vai, quando ele é liberado, ele forma isso aqui, ó, que é o corpo amarelo, o corpo lúteo, certo? E ele vai, né, caminhando ali até se alojar em uma parte do endométrio. Caso ele não seja fecundado, ele vai ser absorvido aí pelo corpo, né? Cadê o corpo? Pelo útero e vai, como eu falei anteriormente, ser liberado na menstruação, certo? Então, caso a mulher ela esteja grávida, o próprio corpo vai produzir um hormônio que impede a menstruação e a ovulação novamente, né? Por quê? Porque este útero ele já está, né, pronto, preparado, já está com o embriãozinho lá todo pronto para que ocorra toda a gestação até o parto, certo? Tem também, pessoal, assim como ocorre lá na puberdade, na adolescência, né, o início do ciclo menstrual feminino, esse ciclo também ele tem um final. E este final ele é marcado pelo climatério, que é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase pós-menopausa, tá certo? Ou seja, a menopausa ela é a última menstruação da mulher e quando ela tem essa última menstruação, digamos que ela tem o que? A menopausa. Nessa fase para ela, ela não é mais, né, um indivíduo reprodutivo. E o climatério ele ocorre geralmente a partir dos 50 anos. Então, pessoal, para concluir a aula, trouxe esse esquema para vocês do ciclo menstrual feminino.
onde ele inicia-se com a menstruação e pode durar de 1 a 7 dias. Após essa data, o organismo feminino começa a se organizar novamente, ou seja, a produzir novamente lá no ovário o ovócito. Quando este ovócito estiver pronto, vimos que ele vai ser estimulado a ser liberado. Quando ele é liberado, ocorre o que? A ovulação. Quando ele é liberado, ele vai caminhar lá pela trompa, né? Sair do ovário, passar pela trompa, chegar até o útero e vai se alojar onde? Lá no endométrio. Nessa fase de saída dele, chegada no endométrio, chamamos de quê? Da fase lútea. E assim ocorre novamente no próximo mês. Inicia-se a menstruação, depois da menstruação, a fase folicular, depois a ovulação, fase lútea e assim todos os meses, tá certo? Caso tiver alguma dúvida, conversa comigo e vamos sanando todas essas dúvidas. Mas a aula de hoje é bem simples, bem prática. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido tudo. Um beijo para vocês e até a próxima.